E aí, olá, começa agora mais um TRT das Gerais, o programa que apresenta decisões jurídicas do TRT da Terceira Região. No programa de hoje você confere assédio processual, uma maneira de atrasar a solução de processos judiciais. Mudança, a importância de acompanhar novos projetos dentro da empresa. TRT Minas sempre antenado com a inclusão social. Deficientes visuais e auditivos desempenham funções importantes aqui no TRT. No Encurtando Distâncias, vamos até a cidade de Caxambu, um dos belos destinos turísticos de Minas. E ainda, nossa entrevista do dia com um oficial de justiça que sabe muito bem como aproveitar as horas vagas. Eu só queria encontrar você. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! A lei brasileira permite muitos recursos judiciais, mas tem gente abusando dessa prática com a intenção de negar direitos reconhecidos pela Justiça. Algumas decisões do TRT Mineiro comprovam esse tipo de assédio. Confira na reportagem de Aline Dias. Quanto tempo é necessário para um processo ser solucionado na Justiça? A vida útil de um processo na Justiça Comum por volta de uns 3, 4 anos. Na Justiça trabalha mais rápido. Isso depende de cada processo. Um processo trabalhista, eu acho, sinceramente, que um tempo razoável é 1 ano no máximo, em 2 instâncias. Em quanto tempo o trabalhador queria que seu processo fosse resolvido? Para quem é reclamante, o menor tempo possível. O tempo ideal seria no final da resolução da justiça, né? Porque sempre entram com muitos recursos, né? Isso pode durar em torno até de 2 anos, então é meio complicado mesmo. A Constituição não diz em quanto tempo um processo deve ser julgado, só recomenda que seja em um período razoável. O problema é que a legislação permite vários recursos que acabam atrasando a decisão final da justiça. O uso excessivo de recursos é chamado pelos juízes de assédio processual. Eles podem ser lícitos ou não e têm a finalidade de retardar o andamento do processo. O desembargador José Eduardo Chaves Júnior já acompanhou alguns casos que ficaram mais de 10 anos na Justiça e não tem dúvida que esta é uma estratégia usada pelos advogados para ganhar tempo. O assédio processual é uma inversão, é instrumentalizar o processo para que o cidadão não tenha direito, não consiga tornar efetivo o seu direito. Para evitar o assédio processual, os próprios juízes estão tentando reverter esse cenário. A estratégia mais moderna, mais contemporânea, é inverter o tempo do assediador. Por exemplo, quando você tem uma estabilidade de uma gestante, de um líder sindical, você imediatamente reintegra imediatamente aquela gestante no trabalho. Você reintegra aquele líder sindical imediatamente no trabalho, antes do processo terminar. Para dar mais celeridade à Justiça, tramita no Congresso Nacional a PEC Peluso, que prevê que os processos sejam finalizados e executados após a decisão judicial em segunda instância. Acho que é a grande solução. A PEC Peluso, o que ela fala? Fala o seguinte: olha, o juiz deu uma sentença, houve um recurso, decidiu, pronto. Já pode imediatamente executar essa sentença. A parte pode recorrer, mas aquele recurso pode ser executado imediatamente. Este advogado reconhece que alguns profissionais abusam dos recursos permitidos por lei. Para ele, cabe ao juiz perceber quando o representante do réu ou do autor do processo está agindo com má-fé. A proposta realmente, a diretriz é saber se a tese está sendo discutida com fundamento jurídico ou se ela está sendo utilizada realmente apenas para ganhar tempo, apenas para protelar o feito, para tumultuar processualmente a demanda. No TRT Minas tem trabalho para todo mundo. Tem, inclusive, exemplos de superação.
Deficientes visuais e auditivos desempenham funções de muita responsabilidade e com muita competência. É o que você confere a seguir. Pioneira? Assim podemos chamar a servidora Maria José. A deficiente visual passou no concurso público para telefonista do TRT Minas em 1988, época que nem havia reserva de vagas para deficientes. Eu era a única cega, considerada assim, eu era a única cega da história do tribunal. Não se sabia que um cego poderia fazer um concurso e entrar para o serviço público normalmente como qualquer outra pessoa. Então, quando eu entrei aqui, eu enfrentei muitas dificuldades de acessibilidade. A então professora assumiu a função de telefonista. Hoje, com a ajuda da tecnologia, ela é responsável pelas informações sobre os processos do tribunal. Quando eu ditar para a senhora anota direitinho, com os traços e pontos, do jeito que eu ditar. Um programa lê a tela do computador. As informações são prestadas com tanta rapidez que as pessoas do outro lado da linha nem imaginam que ela é deficiente. Eu abri uma porta que não existia, Então eu acho que valeu a pena. Delcélio passou no concurso quando o tribunal já estava adaptado às novas tecnologias. Cego desde os 14 anos, ele já tinha trabalhado em outros lugares. Mas exercer a função de digitador foi uma surpresa para ele. E quando eu comento, às vezes alguém me pergunta o que estou fazendo no tribunal, falo que é digitador de audiência, muitas pessoas não duvidam, mas transmite aquele ar de dúvidas, se isso realmente é possível. Então, nesse sentido, eu nem me assusto que eu mesmo, antes, eu tinha dúvidas se eu conseguiria. Tanta eficiência fez com que ele ficasse responsável também por pesquisas jurídicas. O trabalho é sempre supervisionado pela juíza Maria Cecília. Nós somos companheiros de trabalho, colegas de trabalho, e é um complementando o trabalho do outro. Então, onde ele não consegue enxergar, eu tento mostrar para ele os momentos de fazer alguma inserção ou de corrigir alguma questão. O Programa de Inclusão Social do TRT Minas é gerenciado pela Diretoria de Recursos Humanos. Esse projeto, até hoje, é sustentado pelas seguintes premissas. Primeiro, o conceito da equidade, que vem lá do direito mesmo. Promover a diferença, cuidar da diferença na exata medida da diferença. Ou seja, sem omissão e sem superproteção. Aí a gente pode falar de inclusão social. Além dos servidores públicos, a Justiça do Trabalho de Minas conta também com os deficientes terceirizados. Hoje, 151 surdos desempenham várias atividades no tribunal e nas varas de todo o estado. É o caso de Marcos Paulo e Vinícius, do setor de distribuição. Eles organizam os processos que serão encaminhados aos desembargadores. Vinícius trabalha aqui há mais de 5 anos. Eu nunca imaginei chegar nesse lugar. Então é muito bom trabalhar, legal, muito gostoso trabalhar. Eles são muito educados, respeitam a gente, tratam a gente bem. Segundo a responsável pelo convênio com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, para muitos este é o primeiro emprego e mais vagas serão abertas. Os meninos chegaram aqui sem muita credibilidade, era uma aposta que ia ser feita dessa inclusão. E hoje a realidade nossa aqui dentro do tribunal é que os meninos mostraram a capacidade que eles são mesmo, têm capacidade de desenvolver diversas tarefas, não só aquela de numeração, mas inúmeras tarefas, e eles conquistaram o espaço deles dentro do tribunal. Marcos Paulo é um desses exemplos. Surdo e mudo, ele conseguiu superar as barreiras da deficiência para se comunicar. Se a pessoa não sabe a linguagem dos sinais, ele conta com o auxílio dos amigos para explicar. Eu gosto de trabalhar. Agora vamos levar você a Caxambu, cidade tranquila que fica no Circuito das Águas, um dos pontos turísticos mais procurados em Minas por oferecer águas naturais medicinais. Caxambu está localizada a 348 quilômetros de Belo Horizonte, no sul de Minas.
O município foi fundado em 1711 por bandeirantes. É uma das principais cidades do Circuito das Águas e concentra o maior complexo hidromineral do mundo. No século XIX, a família imperial vinha do Rio de Janeiro em busca das propriedades medicinais das nascentes da região. Até mesmo a princesa Isabel visitou o local para se tratar de uma suposta infertilidade. Atualmente, Caxambu tem mais de 21 mil habitantes. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1989. A vara tem hoje 16 servidores e recebe cerca de 1.600 processos por ano. A Justiça do Trabalho acaba de ganhar uma sede própria no município. Agora vamos ver se você tem ideia do que significa entrância. É essa palavra, hein? Preste atenção, eu disse entrância. Você sabe o que é isso? Não? Tem muita gente que não sabe mesmo. Então, hora de aprender um pouquinho. Roda aí, o que é isso? 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 Entrância. Não, esse me pegou num dia ruim, viu? É alguém entrando em algum lugar. Entrada? Essa palavra difícil, sei não. Parece que vem de entranha, mas não sei se tem a ver. Não sei, o que é isso? Me fala. Deve ser entrar alguma coisa, né? A entrância é quando o processo está entrando, alguma tramitação. O que é isso, amigo? Como é que é? Como é que é? Relacionado a entrar? O que é isso? Esse termo é definitivamente jurídico, ele designa uma divisão judiciária e ele é utilizado dentro de um contexto onde se classifica uma comarca. Então, a comarca é classificada em função do número de demandas, do número de habitantes, de expressões econômicas. Então, são vários fatores a designar a entrância de uma comarca. Importante para nós da Justiça do Trabalho e aí explicando para um público ampliado que a Justiça do Trabalho pertence ao Poder Judiciário da União, portanto, com relação à magistratura do trabalho, a organização judiciária da Justiça do Trabalho está no escopo da União. Em sendo assim, não há de se falar em entrância, que é uma designação exclusiva da Justiça dos Estados. No próximo bloco você confere notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. E ainda, nas horas vagas, um oficial de justiça que aproveita o tempo da melhor forma possível. Voltamos já já. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Confira agora as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A sexta turma do TRT de Minas manteve a condenação de uma empresa de cartões de crédito ao pagamento de 2 horas extras por dia ao ex-empregado pelo trabalho exercido na casa dele após o cumprimento da jornada normal. A empresa alegou que o empregado realizava trabalho externo sem controle da jornada, por isso não teria direito a horas extras. Mas a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta constatou que havia trabalho em domicílio todos os dias depois do expediente externo. O trabalhador tinha uma senha para lançar no sistema online todas as propostas rejeitadas no dia e gastava nisso cerca de 2 horas diárias. Para a juíza, se esse trabalho era monitorado pela empresa, dá direito a horas extras.
Uma empresa de engenharia foi condenada pela 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte a pagar indenização por danos morais a um pedreiro que, ao prestar serviços na fazenda do empregador, foi alojado em uma baia para animais. A baia ficava perto do curral e estava infestada de ratos e carrapatos. Além do forte cheiro de esterco, os trabalhadores tinham de forrar o telhado para não caírem insetos sobre suas cabeças. Diante desse quadro, a juíza Flávia Cristina dos Santos Pedrosa não teve dúvidas de que o alojamento não era adequado para seres humanos. Para a juíza, o empregador descumpriu a obrigação de oferecer alojamento com condições de higiene e conforto, de forma a respeitar a dignidade do ser humano. A empresa de engenharia deverá pagar ao trabalhador R$4.000 como indenização por dano moral. Houve recurso, mas o Tribunal de Minas manteve a condenação. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Quem é que nunca pensou em fazer algo diferente? Até mesmo em mudar de vida? Isso é muito comum, não é verdade? Mas para as mudanças também é importante estarmos preparados. Roda o VT. Começa o dia. 24 horas para cumprir todas as tarefas. Mas quem é que não acorda pensando em mudar de vida? Me tornar um advogado bem-sucedido. Mestrado em Portugal. Ficar rica, milionária. E me mudar de Belo Horizonte. Priscila está bem perto da maior mudança da vida dela. Daqui a 3 meses, chega a pequena Larissa. A futura mamãe já sabe que a rotina diária não será mais a mesma. Eu acho que vai mudar completamente a minha vida. Se a vida pessoal está em constante mudança, a vida profissional não fica para trás. Quem está no mercado de trabalho precisa acompanhar as novas tecnologias. O mundo pede agilidade, dinamismo. E para atender esse público cada vez mais exigente, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais adotou novos projetos. A gente está vivenciando muitas mudanças, a começar pelo PJE, o processo judicial eletrônico. A gente hoje trabalha com planejamento estratégico. Tudo isso tem gerado muita instabilidade. Para preparar os servidores para essas mudanças, a Diretoria de Recursos Humanos promoveu a palestra Desafios da Qualidade de Vida nos Momentos de Mudança. O objetivo é mostrar que mudar pode ser difícil, mas sempre tem grandes recompensas. É momento de começar a pensar que se a mudança é inevitável, nós é que precisamos nos preparar para conviver com elas, aproveitando mais as oportunidades do que lamentando as perdas. A palestrante mostrou a importância de acompanhar os novos projetos dentro da empresa e principalmente vencer o medo dos grandes desafios. A palestra da Edina é muito importante e para a gente estar por dentro das mudanças que estão acontecendo e reagir de acordo. A gente acaba se alertando, né, da importância da gente ter qualidade de vida, principalmente no processo de mudança, né? Foi inaugurada a Vara do Trabalho de Viçosa, na zona da Mata Mineira. Desde dezembro de 2009, funcionava um posto avançado na cidade, vinculado à Vara do Trabalho de Ponte Nova. Durante a inauguração, também foi implantado o Processo Judicial Eletrônico, PJE. Para encerrar o programa de hoje, no nosso quadro Nas Horas Vagas, você vai conhecer um oficial de justiça talentoso. É o que você confere agora. Roda aí. O nosso convidado de hoje é servidor da Justiça do Trabalho desde 1990. Foi aprovado em concurso para o cargo de auxiliar judiciário. Desde 1993 é oficial de justiça avaliador e já trabalhou nas cidades de Betim, Uberlândia, Passos e Coronel Fabriciano. Hoje atua em Belo Horizonte, mas paralelo à carreira como servidor, ele se dedica a outras atividades. Ele é cantor, compositor, violonista. São 3 discos lançados: Clarão da Noite, de 2001,
Zerundá, de 2005 e Além do Sol, de 2008. Prêmios conquistados e inúmeros shows realizados. Pois bem, Marcelo Camargo é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Marcelo? Tudo prazer recebê-lo aqui no Nas Horas Vagas. Tudo meu. E também apresentar para o nosso telespectador Fabinho Gonçalves, acompanhando aqui músico, que toca há muitos anos com o Marcelo. Prazer recebê-lo também, Fabinho. Prazer estar aqui hoje também. Na verdade, Marcelo, como é que é essa relação da música? Que você, olhando a sua trajetória, a música e tanto a parte jurídica, você é especializado em direito, é formado em direito, mas a música está sempre lado a lado ali, né? É verdade. A música, eu acho que ela vem antes até, né? A carreira jurídica foi uma escolha profissional para realmente desempenhar uma função social que tenha a ver com os propósitos do curso de Direito. Mas a música, ela vem desde a infância, por influência do meu pai, que é músico da noite, né? E ele é cavaquinista. E nós temos toda uma história familiar com o violão, com os instrumentos musicais. Vamos conhecer agora a primeira música do Marcelo Camargo, acompanhado pelo Fabinho Gonçalves. Vamos lá. É Dono de Ser Feliz. 1, 2, 3, 4. Ser feliz, de caminhar, de superar o tempo e o próprio fim e eternizar. Tens a frieza do botão, a realeza ao fogo do leão. Tens a frieza do a realeza ao fogo do leão. Tens a certeza de encontrar no olhar minha canção, ou gesto que eu não soube definir no coração. Tens a frieza do a realeza ao fogo do leão. Tens a frieza do botão, a realeza ao fogo do leão. Era, era, É difícil vocês abrir um show com músicas próprias. Como é que é isso no dia a dia, assim? Eu não vou dizer que é difícil. Eu acho o seguinte, que é uma questão mesmo de comprometimento. Por exemplo, eu tenho um comprometimento com a instituição, com o tribunal. Então, em razão desse comprometimento, eu tenho que dar prioridade a esse trabalho, e o trabalho da música, por enquanto, ele vem a reboque. Sim. Se eu tivesse esse comprometimento com a música, eu teria mais espaços, eu teria mais visibilidade nesse campo. Uhum. Né? Eu faço produções, as minhas produções são em teatro, normalmente são shows beneficentes, e sempre tem um grande número, né, de pessoas, inclusive do tribunal, que prestigiam as apresentações. Então não é difícil, é uma questão mesmo de estar, né, ali na linha de frente. Marcelo, vamos ouvir mais um então? Vamos lá? Marcelo Camargo, Fabinho Gonçalves. 1, 2, 3, 4. Hoje em dia não me escondo da incerteza do amor. Tenho boas ferramentas para enfrentar a minha dor. Eu só queria encontrar você
sem razão. Além do sol, além deste lugar que todos tentam destruir, cadê você? Vem me ajudar. Enfim, solidão é sempre assim, não tem hora de chegar, nem hora de partir, mas há tempo pra mudar. Assim, não podemos desistir de encontrar a direção, sair livre por aí, sem rancor no coração. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode também acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Um abraço e até a semana que vem. Tchauzinho!